A temperatura global caiu para menos 100 graus Celsius, não tem comida nem água, e a galera começou a se devorar. Mas nosso mano Anfung consegue fazer crescer comida, água e até animais ilimitados com um suco especial no quarto dele. Mas nem sempre foi assim, ele era um perdedor solteirão virgem. Estamos no 15º dia do apocalipse, a Terra entrou numa nova era do gelo. Um repórter na TV avisa todo mundo para ficar dentro de casa, pois a temperatura está caindo mais rápido que seu pequeno Pepe depois de uma rodada sem se refrescar. No meio do discurso, um avião congela no ar e cai bem em cima do cara, matando-o na hora. Enquanto isso, dentro de um prédio cheio de rações e comida quase congelada, alguém com passos silenciosos está rondando com uma barra de ferro ensanguentada. Esse alguém é nosso mano Anfung. De repente, uma voz feminina fofa chama seu nome. Anfung espiou pelo buraco e viu que era sua amiga da escola, Ia, a gata com os melões grandes e curvas incríveis. Ela estava tremendo de frio, com lágrimas nos olhos, batendo na porta dele. Anfung, todo envergonhado, abriu a porta na hora. Já estava frio de matar, mas aquela visão celestial foi suficiente para deixar nosso virgão aquecido. Ele diz para ela entrar, dizendo que está perigoso e congelante lá fora. Assim se esquenta um apocalipse gelado. No meio do caminho, ela de repente segurou a porta e beijou nosso mano Anfung. Antes que ele pudesse entender qualquer coisa, ela começou a brincar com a boca dele, sugando o seco com a boca dela, e isso durou vários minutos. Finalmente, depois de sugar Anfung até secar, ele, perplexo, limpou a baba da boca e perguntou para Ia o que tinha acontecido e por que ela o beijou assim que ele abriu a porta. O que deu nela? Ia, com uma voz sedutora, sussurrou que percebeu que Anfung era o único que ela amava e essa era a confissão dela. Continuou no tom sedutor, dizendo que agora que o mundo estava todo ferrado, todo mundo estava mostrando suas verdadeiras cores e só Anfung estava tratando-a bem, dando comida, água e abrigo de graça, cuidando dela. Então, ela percebeu que Anfung era o homem dos sonhos dela. Mas Anfung estava tão chocado que congelou no lugar, sem responder. Ia gentilmente pegou a mão de Anfung e colocou nos melões dela, sussurrando no ouvido dele que, se ele não acreditasse nela, podia sentir o coração dela batendo e que ela estava disposta a fazer qualquer coisa que Anfung quisesse. Isso deixou nosso mano ainda mais louco, a temperatura do corpo dele subindo. Pensando no que ela queria dizer com qualquer coisa, Anfung hesitava em tomar a iniciativa. Então, Ia fez o movimento primeiro. Com a perna, ela começou a esfregar o pequeno Pepe do nosso mano. E boy oh boy, Anfung começou a vibrar como o motor de um trator velho, quase explodindo. Anfung tentou dizer algo, mas Ia gentilmente segurou o rosto dele, sussurrando e insistindo para ele não falar nada. Ela pediu para Anfung fechar os olhos porque tinha um presente para ele. Assim que Anfung fechou os olhos, alguém agarrou a porta e com toda a força esmagou a cabeça de Anfung. Sangue começou a jorrar da cabeça dele enquanto Ia e o verdadeiro namorado dela verificavam os bens que Anfung tinha na casa. Enquanto Anfung estava deitado no chão mortalmente frio, começou a ficar dormente, incapaz de mover os braços, o corpo todo, e sua visão começou a ficar turva. Ele não podia acreditar que esse era o presente que recebeu por estar com tesão. Mas não era o fim. Enquanto Anfung estava morrendo, Ia e o namorado dela começaram a brincadeira dos melões bem na frente dele. Anfung não podia acreditar no que estava vendo. Para ele eles eram demônios vivos. Anfung jurou que em sua próxima vida ele seria um Ultramax Pro Max Gigachad. Então, de repente, algo estranho aconteceu na escuridão. Anfung sentiu calor e viu um raio de luz. Ele tentou chegar mais perto da luz pensando que deveria ser o caminho para o céu, mas assim que Anfung tocou a luz, ela ficou vermelha e de repente a alma inteira de Anfung começou a queimar. Parecia que seu corpo estava sendo despedaçado repetidamente. Finalmente, depois do que parecia uma eternidade, Anfung acordou do inferno gritando, todo coberto de suor e exausto. A primeira coisa que viu foi a luz quente do sol entrando pela janela. Naquele momento, Anfung estava em um estado de confusão, sentado imóvel como uma estátua. Depois de cerca de 30 minutos, Anfung se levantou, foi até a varanda e mais uma vez sentiu o calor do sol. Ele pensou que nunca mais sentiria aquele calor de novo. Depois de se acalmar um pouco, Anfung verificou a data. Era 28 de junho e o apocalipse começou em 15 de julho. Embora ele devesse estar morto, por alguma razão misteriosa ele voltou no tempo 15 dias antes do apocalipse. Finalmente, Anfung aceitou o fato de que tinha renascido. Seu desejo desesperado foi atendido em seus momentos finais. Mas não era o fim. Havia algo estranho acontecendo com o corpo de Anfung.
Desde que acordou, sua mão direita estava continuamente brilhando em vermelho e ele não sabia como parar isso. Não doía nem nada, só estava um pouco quente, como um aquecedor de baixa potência. No começo, Anfung pensou que estava imaginando coisas, mas no meio de seus pensamentos ele espirrou. Quando abriu os olhos, sua mão que brilhava em vermelho tinha mudado para verde. Antes que Anfung pudesse entender qualquer coisa, o brilho verde ficou maior, chocando-o até o fundo. Já era problemático o suficiente que sua mão direita tivesse começado a brilhar em vermelho, mas agora estava verde. Anfung estava realmente frustrado e confuso. De repente, o brilho verde encolheu de tamanho e parecia que Anfung podia mudar a intensidade do brilho verde com sua vontade, algo que ele não podia fazer com o brilho vermelho. Mas depois de alguns minutos tentando sem sucesso parar o brilho, surgiu um problema sério. Anfung começou a se sentir como se tivesse balançado seu pequeno PP 10 vezes por dia. Toda sua energia começou a deixar seu corpo. Cada vez mais frustrado, Anfung sacudiu a mão tentando parar o brilho quando uma ideia veio à sua mente. E se ele tivesse um superpoder ou uma habilidade de trapaça como protagonista de uma história? Com essa nova teoria, Anfung pegou uma faca de cozinha, pensando que se segurasse uma arma, alguma reação poderia acontecer. Mas, bem, nada aconteceu. Isso só piorou as coisas, pois seu estômago começou a roncar, fazendo-o sentir que desmaiaria a qualquer momento. Frustrado e se sentindo derrotado, ele abriu a geladeira para comer algo, mas estava completamente vazia, como seus bolsos. Isso era ruim, ele sentia que ia morrer de fome. Nesse momento, ele comeria qualquer coisa. Então, ele notou um pote cheio de ervilhas torradas. Embora não fosse uma refeição completa, o que ele podia fazer? Decidiu comer e depois ir ao supermercado estocar. Anfung pegou uma ervilha e colocou na boca, mas de repente, a ervilha explodiu na cara de Anfung, deixando a área toda enfumaçada. Quando a fumaça se dissipou, havia uma planta de ervilha fresca inteira na boca de Anfung. Confuso, ele puxou a planta misteriosa da boca e notou que era uma planta de ervilha fresca inteira. De repente, ele não estava mais cansado, na verdade, se sentia cheio e renovado, e o brilho verde havia desaparecido também. Anfung estava realmente confuso, pensando se isso tinha a ver com a ervilha se transformando em uma planta inteira. Havia uma montanha de perguntas na cabeça de Anfung, mas primeiro ele decidiu verificar as ervilhas. Ele pegou uma ervilha e, ao abri-la, ficou totalmente chocado ao ver ervilhas frescas dentro. Isso mudava o jogo. Anfung finalmente descobriu qual era seu poder. Ele podia fazer crescer alimentos à base de plantas ilimitados com sua mão verde. Mas e a mão vermelha? Bem, ele achava que poderia fazer crescer seres vivos. Pelo menos ele tinha uma pista agora e decidiu estudar mais seu poder. Mas agora Anfung tinha um problema maior para resolver. Ele tinha que estocar suprimentos antes que o apocalipse começasse. O clima ainda estava muito quente, os pássaros cantavam e todo mundo estava andando por aí se divertindo. Em apenas alguns dias, tudo isso seria destruído e só Anfung sabia disso. Anfung estava no meio da multidão pensando em tudo isso, mas logo afastou o pensamento. Ele ainda estava confuso sobre sua mão brilhando em vermelho virando verde e como tocar uma ervilha fez ela virar uma planta inteira. Que tipo de poder louco ele tinha adquirido? No meio de seus pensamentos, uma voz doce chamou o nome de Anfung por trás. Quando Anfung parou. E não é que era ninguém menos que a Gold Digger, a maiorona de todas. Ela estava usando um vestido lindo, parecendo deslumbrante, mais uma vez, com uma voz sedutora. Disse, que coincidência nos encontrarmos assim. Parece que o destino está tentando nos aproximar. Mas Anfung sentiu como se tivesse visto um fantasma. Depois do último incidente, ele ficava traumatizado só de ver a Iona, a deusa dos seus sonhos, sua melhor amiga por longos 3 anos. Anfung fez de tudo para deixá-la feliz, mesmo sabendo que ele era um perdedor feio e nojento. Mas Anfung nunca imaginou que isso poderia acabar matando. Anfung estava furioso, seu corpo inteiro tremendo. Ele se lembrou de que jurou se tornar um Ultra Pro Max Giga Chad, então percebeu que não era hora de se abalar. Ele tinha que se acalmar e esperar pelo momento certo para se vingar. No meio de seus pensamentos, Iona chamou o nome de Anfung várias vezes, mas ele estava perdido em suas profundezas. Fingindo preocupação, Iona disse, Anfung está bem? Por que está no mundo da lua? Anfung, com um sorriso, explicou educadamente que ela estava linda hoje e que sua beleza o fez se desligar. Esse elogio fez Iona corar, mas logo em seguida seu sorriso crepe foi suficiente para revelar quem ela realmente era. Continuando seu ato com uma voz estranha e sedutora, disse, já que nos encontramos, por que não vamos fazer umas comprinhas?
Mas agora Fung era um Ultra Pro Max Giga Chad, então ele a ignorou como seu crush faz com você e saiu dizendo que não podia ir hoje. Yona ficou chocada e perplexa, não conseguia acreditar no que tinha acontecido. Como esse capacho ousava rejeitar sua oferta? Enquanto isso, Anfung estava orgulhoso de si mesmo. Desta vez, ele não deixaria Yona usá-lo como seu caixa eletrônico pessoal. Depois de um tempo, Anfung chegou ao Walmart, o maior e mais bem abastecido supermercado da região leste. Quando a Era do Gelo atingiu, esse lugar foi esvaziado da noite para o dia, então Anfung tinha que estocar o máximo que pudesse antes do apocalipse. Anfung pediu ao Chat GPT para fazer um guia de sobrevivência para o apocalipse de gelo e o Chat GPT fez uma lista que incluía alimentos, roupas de inverno, remédios e todos os outros passos necessários. Mas agora o maior problema era que Anfung não tinha dinheiro para estocar todos os suprimentos, embora a questão dos alimentos pudesse ser resolvida com sua mão misteriosa brilhante. E o resto? Isso mais uma vez deixou Anfung frustrado. Ele começou a xingar seus ancestrais por não comprarem ouro ou terras quando eram baratos. Nesse momento, uma notificação em seu telefone o assustou. Quando ele verificou a mensagem, era sobre um empréstimo pessoal. Como o crédito de Anfung era ótimo, ele era elegível para um empréstimo. Vendo essa mensagem, uma grande ideia surgiu em sua mente instantaneamente. Anfung instalou todos os aplicativos que oferecem empréstimos pessoais imediatamente. Bem, havia várias maneiras de conseguir um empréstimo e ele não precisaria pagar de volta depois do apocalipse, já que o dinheiro seria nada mais que um pedaço de papel para limpar a bunda. Enquanto isso, Yona estava furiosa chutando latas, não conseguia acreditar que aquele perdedor Anfung a ignorou assim. Anfung era apenas um dos muitos babacas dela, então como ele ousava recusá-la? Ela estava muito irritada pensando em como ele era patético, um perdedor que nem tinha seu próprio carro. Ela jurou que nunca mais falaria com aquele porco novamente. Mas então, uma buzina de carro assustou Yona. O carro parou ao lado dela e, surpresa, surpresa, quando a janela do SUV abaixou, dentro estava ninguém menos que nosso garoto Anfung, com sua aura de Chad. Ele acenou para Yona perguntando como ela estava. Yona estava completamente chocada e perguntou se o SUV era de Anfung. Anfung casualmente explicou que sim, era dele. Anfung, enquanto caminhava lentamente em direção a Yona, a deixou nervosa. Ele explicou educadamente que seu pai estava indo muito bem nos negócios nos Estados Unidos e hoje ele veio e deu a Anfung um dinheiro. E há pouco tempo ele deixou seu pai no aeroporto. Yona ainda estava processando tudo isso, depois de perceber que Anfung era um bom material para uma Gold Digger, já que seu pai era rico. Sua personalidade deu um giro de 360 graus. Ela imediatamente ficou toda emotiva e sentimental, chorando e pedindo desculpas, dizendo que estava muito arrependida por pedir para ir às compras naquela manhã quando Anfung estava indo buscar seu pai no aeroporto. Então, mais uma vez fazendo uma cara fofa e enxugando as lágrimas, ela jogou a carta de vítima dizendo que Anfung foi realmente frio com ela naquela manhã e ela pensou que talvez Anfung estivesse largando ela, sua melhor amiga. Então Anfung decidiu atuar um pouco. Ele gentilmente segurou a cintura de Yona, puxou-a para perto e, segurando seu queixo, disse: "Por que ele pensaria em te largar? Você é a pessoa mais importante do mundo." Isso foi suficiente para Yona mais uma vez mostrar seu verdadeiro eu com seu sorriso crepe, continuando seu ato fingindo ser toda tímida. Ela disse que Anfung também era muito especial para ela. Ela então perguntou por que eles não vão ao cinema e jantam em um restaurante 5 estrelas. Mas Anfung já tinha ido embora antes mesmo que ela pudesse terminar a frase, surpreendendo-a. Quando ela se virou, Anfung estava montando todos os suprimentos na traseira do SUV, explicando que ele ainda tinha que carregar todas essas coisas, então estava ocupado hoje. Mesmo furiosa, Yona perguntou educadamente por que ele comprou tanto e o que havia nas caixas. Anfung explicou casualmente que não era nada especial, apenas suprimentos para casa. Então, de repente, fingindo estar animado, ele disse que também comprou um presente especial para Yona e que, assim que estivesse livre, ele a encontraria. Isso deixou Yona extremamente feliz e ela saiu dizendo que estava ansiosa pelo presente, mas por dentro ela estava realmente satisfeita, voltando à sua personalidade, pensando que tinha acertado em cheio e conseguido um ótimo brinquedo para brincar. Enquanto isso, Anfung mal podia esperar para virar o mundo dela de cabeça para baixo quando o apocalipse chegasse. Sim, quando o apocalipse chegasse, ele mostraria a ela e ao namorado dela quem era o verdadeiro demônio. Anfung estava totalmente preparado para o apocalipse. Hoje era 29 de junho e, em apenas alguns dias, a temperatura começaria a cair, tornando impossível sair. A questão da comida estava resolvida.
Então veio o próximo grande problema: eletricidade. Depois que o apocalipse começasse, a rede elétrica congelaria, mas sem problemas. Anfung tinha isso coberto com um gerador poderoso e combustível suficiente para mantê-lo funcionando por anos. Então, eletricidade. Check. Em seguida, o frio mortal. Anfung isolou todo o seu quarto para que nem um pouco de frio pudesse entrar. Mesmo que seu combustível acabasse, o quarto permaneceria quente automaticamente. Anfung não parou por aí, ele reforçou a porta, janelas, teto, basicamente todo o seu quarto com metal para que ninguém pudesse invadir. Bem, agora quase todas as preparações estavam feitas. O único pequeno problema era o espaço, mas Anfung não podia fazer nada sobre isso. Quando ele terminou de preparar tudo, já era 14 de julho e o apocalipse estava chegando amanhã. Agora era finalmente hora do evento principal, descobrir tudo sobre seu poder misterioso para sobreviver no próximo apocalipse de gelo. Contar apenas com os suprimentos seria uma solução de curto prazo. Se Anfung realmente quisesse sobreviver a longo prazo, a chave era descobrir mais sobre seu poder de manipular plantas. Então, primeiro ele cozinhou os grãos de soja que cultivou e decidiu comê-los para verificar se eram comestíveis. Embora Anfung estivesse hesitante, pensando e se fossem venenosos, ele não tinha outra escolha. Respirando fundo, Anfung deu uma mordida. Para sua surpresa, era como qualquer grão de soja normal. Na verdade, era extremamente delicioso. Isso foi uma grande descoberta. Pelo menos ele nunca ficaria sem comida. O próximo passo era descobrir como essa habilidade realmente funcionava. Até agora, Anfung só havia tentado com soja. Anfung abriu sua geladeira, totalmente carregada com todos os tipos de alimentos, e decidiu testar se sua habilidade também funcionava em outras plantas. Da manhã à noite, Anfung lentamente abriu os olhos, sua cabeça girando, sentindo-se extremamente exausto, com vários vegetais e substâncias negras espalhados ao seu redor. Voltando 5 horas antes, Anfung tirou todos os vegetais e começou a testar se também podia cultivá-los. Alguns vegetais não reagiram, outros cresceram das sementes até se tornarem plantas totalmente desenvolvidas, assim como as sementes de soja, e alguns, bem, explodiram na cara de Anfung. A parte estranha era que, após a explosão, eles se transformaram em uma substância parecida com carvão, extremamente leve. Depois que Anfung tentou aquecê-la, descobriu que agia como carvão regular, o que deixou Anfung extremamente feliz, porque agora ele não precisaria se preocupar com o carvão. Depois, ele tentou muitas vezes mais, mas a taxa de sucesso foi extremamente baixa. No entanto, Anfung começou a notar um padrão. Quando ele permanecia calmo e focado, houve alguma reação. Então Anfung tentou permanecer calmo e focado, ativou sua habilidade e bam! Um brócolis fresco cresceu instantaneamente em sua mão. Depois disso, Anfung desmaiou. De volta ao presente, Anfung estava exausto, comendo as sementes de soja que havia cultivado, um pouco feliz por pelo menos ter aprendido algo sobre sua habilidade. Depois de terminar de comer, Anfung sentou-se na posição de lótus tentando meditar. Ele se imaginou na natureza, nu, fazendo sua mente e corpo se tornarem parte da natureza. Quando Anfung abriu os olhos, foi um sucesso dessa vez. Depois de ativar sua habilidade, ele não sentiu que sua energia estava sendo drenada e o brilho verde estava muito mais calmo e brilhante. Assim que Anfung tocou um grão de arroz, ele cresceu em uma planta de arroz completa. Anfung finalmente havia dominado sua mão verde. Então, Anfung pensou, e se ele tocasse carne, ela também cresceria como plantas? Para testar, ele tentou fazer um pedaço de carne crescer, mas não houve reação. Mesmo depois de segurar a carne por um bom tempo, nada aconteceu. Então, Anfung lembrou-se de quando estava meditando. Ele podia sentir duas cores distintas e ainda não havia tentado usar a cor vermelha na carne. Então, Anfung fechou os olhos novamente e tentou invocar a luz vermelha. Por alguns minutos, nada aconteceu, mas finalmente, depois de um tempo, o brilho vermelho cobriu todo o pedaço de carne. A carne começou a ferver. Quando Anfung abriu os olhos empolgado, ficou enojado. A carne havia estragado a ponto de o cheiro ser suficiente para fazê-lo vomitar. Ele jogou a carne no chão, mas depois de um tempo, curioso, Anfung voltou para ver no que a carne realmente havia se transformado. Anfung ficou um pouco desapontado, pensando, era só isso que a luz vermelha podia fazer, estragar carne? Anfung sabia que havia mais. A carne parecia ter passado por um processo de desintegração. A palavra desintegração acendeu uma ideia na cabeça de Anfung. Ele imediatamente pegou algumas sementes de soja na mão direita, ativando o brilho verde.
e na mão esquerda ele segurou a carne coberta de luz vermelha. Se sua teoria estivesse correta, então a luz verde representava a evolução e a luz vermelha representava o oposto, a desintegração. Então, e se ele as combinasse? Assim que fez isso, Anfung ficou tão surpreso. A carne de baixa qualidade cresceu 10 vezes maior e se transformou em uma carne de aparência premium. Anfung ficou confuso ao extremo sobre o que havia acabado de acontecer. Ele havia casualmente mesclado ambos os poderes só para parecer legal, sem saber que o resultado seria esse. A semente de soja em sua mão esquerda havia desaparecido. Será que se fundiu com a carne? Bem, era demais para a cabeça de Anfung processar, então ele decidiu verificar a carne. Depois de cheirá-la e prová-la, a carne parecia, sentia e cheirava exatamente como carne, mas de alguma forma mais fresca e premium. Anfung decidiu tentar isso mais uma vez, mas acabou estragando toda a carne, o que o fez socar o chão de frustração. Mas ele parou no meio do caminho pensando que hoje tinha sido realmente produtivo, pois descobriu um pouco sobre suas habilidades. Ele imaginou que, se dominasse esse poder, poderia se tornar o único homem de pé nesse mundo apocalíptico. Mas no meio de seu doce sonho, um pensamento o congelou. Ele esqueceu das armas. Depois que o apocalipse atingisse, o mundo mudaria e ele precisaria delas para autodefesa. Anfung imediatamente embalou toda a comida e, enquanto embalava, finalmente aconteceu. Começou a nevar lá fora. O apocalipse havia começado. Estava realmente acontecendo. Depois disso, Anfung, vestindo roupas quentes, saiu para a rua. Em poucas horas, toda a rua já estava coberta de neve. Embora as pessoas estivessem aproveitando a neve no verão, isso realmente se tornaria um desastre. Foi então que uma voz aguda perfurou os ouvidos de Anfung. Aquele estilo de modo exagerado, agindo todo importante sem ter o que fazer, sempre vagando pelas ruas. Todos o conheciam como Joe Sem Teto. Seu nome real é Irmão Lee, mas todos o chamam assim. Ele mora no mesmo bairro de Anfung. O Irmão Lee age como se estivesse encarregado de grandes projetos de construção e parece conhecer todo mundo, mas a verdade é que ele é apenas um grande mentiroso e um homem sem teto. A única coisa é que ele tem conexões com grandes construtoras e até gangster, então todos o tratam bem. Ele era o homem certo para conseguir armas, mas a parte difícil era como iniciar uma conversa com ele. Anfung, nervoso, primeiro acenou para o Irmão Lee, chamando seu nome. Agindo um pouco egocêntrico, o Irmão Lee perguntou se conhecia Anfung. Anfung explicou que eles moravam no mesmo bairro e regularmente se esbarravam. O Irmão Lee, agindo entediado, disse que estava muito ocupado e pediu desculpas por não lembrar de todos os rostos. Então, Anfung, confirmando que não havia ninguém por perto, aproximou-se do Irmão Lee e sussurrou em seu ouvido, perguntando se ele lidava com armas. Isso chocou o Irmão Lee, que entrou em pânico. O Irmão Lee perguntou por que Anfung precisava disso e Anfung permaneceu em silêncio. Ele não podia dizer que o mundo acabaria em poucos dias. Vendo o silêncio de Anfung, o Irmão Lee assumiu que Anfung iria roubar um banco ou algo assim e o alertou para não fazer nada disso. Mas Anfung, no ato, inventou uma desculpa. Ele explicou que não era o que o Irmão Lee estava pensando. Um dia, enquanto andava de bicicleta para o trabalho, ele encontrou um velho que estava cuspindo por toda parte e então cuspiu bem em seu rosto. Anfung confrontou o velho, insistindo que ele pedisse desculpas, mas o homem cuspiu em seu rosto novamente. Isso deixou Anfung furioso, então ele deu uma boa surra no velho. Mas no dia seguinte, o mesmo velho apareceu com sua gangue e deu uma surra em Anfung. Até hoje, sempre que vem Anfung, eles vêm para espancá-lo. A vida de Anfung se tornou um inferno, e é por isso que ele precisava da arma para se defender, para assustá-los. Anfung não esperava que essa história clichê funcionasse, mas funcionou. O Irmão Lee ficou todo emocionado e jurou ajudar Anfung. No momento seguinte, o Irmão Lee se tornou o querido irmãozão de sangue de Anfung, insistindo que, a partir de hoje, Anfung poderia chamá-lo de irmãozão. Ele disse que garantiria realizar o pedido de Anfung, mas então o Irmão Lee disse para segui-lo até o ponto de ônibus, já que precisavam pegar o ônibus porque seu Mercedes estava na oficina. Bem, há um limite para o quanto um homem pode mentir, mas agora não importava. Anfung pensou, embora o Irmão Lee goste de mentir, ele não é uma má pessoa. Então, Anfung tirou seu SUV, dizendo para não se preocupar, pois tinha seu carro. Isso surpreendeu o Irmão Lee, pois Anfung estava dirigindo. O Irmão Lee ficou realmente impressionado, não pensou que Anfung fosse um garoto rico. Então Anfung pegou seu Samsung Galaxy S9 e começou a postar imagens no Instagram, ostentando sobre dirigir seu novo carro. Finalmente, depois de um tempo,
Eles chegaram ao destino e as pessoas já estavam sentindo frio. Elas estavam queimando madeira para se aquecer. Assim que o irmão Lee saiu do SUV, a gangue se aproximou dele. Eles ficaram surpresos e chocados, pois aquele era o mais novo SUV Tiger. Eles perguntaram quanto o irmão Lee pagou por ele, e o irmão Lee casualmente disse que não era nada demais, apenas $20.000. Enquanto isso, Anfang, a essa altura, não estava nem chocado com as mentiras do irmão Lee, ele já estava acostumado. Quando eles entraram, o chefe estava sentado lá. O irmão Lee, um pouco nervoso, primeiro apresentou Anfang, dizendo que ele queria comprar uma arma. Ouvindo isso, o chefe examinou Anfang, causando calafrios em sua espinha. Então, o chefe sorriu, dizendo que pensava que o irmão Lee tinha trazido algo interessante, mas acabou sendo apenas um moleque. Com isso, o chefe jogou uma arma como se fosse doce, dizendo que o preço era $6.000. Vendo a atitude do chefe, Anfang, ainda nervoso, perguntou se poderia conseguir algo um pouco mais longo com uma mira 8x. O chefe parou por um momento, então começou a gritar: "Você está pedindo um maldito rifle de precisão? Você acha que isso é um shopping de armas? E por que um garoto como você quer um rifle de precisão? Está planejando roubar um banco ou algo assim?" O irmão Lee, vendo o chefe irritado, imediatamente veio ao resgate. Ele começou a contar a história trágica e triste de Anfang sobre como sua ex-esposa de repente apareceu com 3 filhos, todos de pais diferentes e Deus sabe mais o que. Ele contou ao chefe, que imediatamente ficou furioso, batendo a mão na mesa e dizendo: "Como a esposa dele pode ser tão nojenta?" Nesse ponto, Anfang começou a ver a semelhança. De repente, o chefe disse que, a partir de agora, Anfang era seu irmãozinho e ele garantiria que conseguiria um rifle de precisão para ele. Anfang, por outro lado, não podia acreditar como histórias obviamente falsas convenceram os dois. Anfang agradeceu ao chefe, e o chefe mandou o subordinado pegar um fuzil semiautomático e também deu uma pistola de presente para o novo irmãozinho. Isso surpreendeu Anfang, ao ver como o chefe era gentil com ele. Fang, um pouco nervoso, mencionou que um amigo no governo tinha dito que, devido ao clima normal, haveria uma escassez de alimentos e outros suprimentos, então era melhor estocar enquanto estivesse disponível. O chefe e Anfang ficaram se encarando seriamente, e o chefe percebeu algo. Com um rosto sério, ele agradeceu a Anfang e depois gritou para o irmão Lee sair dali, dizendo que só de ver a cara dele já dava vontade de vomitar. Do lado de fora, Anfang e o irmão Lee estavam caminhando, e o irmão Lee começou a se gabar novamente, explicando que, se não fosse por ele, Anfang estaria ferrado, que o chefe teria acabado com ele, mas que ele lidou com a situação de forma brilhante. Anfang agradeceu ao irmão Lee, como forma de gratidão, prometeu pegar uns cigarros para ele no caminho, mas o irmão Lee, sendo ele mesmo, disse para não ser bobo, que ele não queria cigarro, ele só gostava de ajudar as pessoas. Mas, se Anfang realmente insistisse, então ele queria vazio, porque outras marcas faziam ele engasgar. Embora o preço do cigarro fosse alto, uma vez que ele fosse pago pelo seu projeto, ele definitivamente pagaria Anfang de volta e até o levaria para a sauna. Por outro lado, Anfang estava perdido em seus próprios pensamentos. Agora ele tinha suprimentos, armas, tudo certo para os primeiros estágios do apocalipse, pelo menos. Agora era hora de estudar sua habilidade. Se Anfang pudesse dominar completamente sua habilidade, suas chances de sobrevivência aumentariam consideravelmente. Mas, enquanto ele estava perdido em pensamentos, seu pé escorregou no gelo e ele deu uma cambalhota de 360 graus, caindo no chão, gemendo de dor e segurando o pé. Parecia que seu pé estava quebrado. Tremendo de dor, Anfang deu a chave do SUV para o irmão Lee, insistindo que ele o levasse ao hospital. O irmão Lee ficou um pouco nervoso, dizendo que, embora não tivesse carteira de motorista e não soubesse dirigir, ele tentaria. No momento seguinte, vimos o irmão Lee, com todas as suas forças, tentando levantar Anfang nos ombros, parecendo que iria desmaiar a qualquer momento. E Anfang, bem, ele estava pensando, onde diabos eu fui me meter? Enquanto isso, a nevasca estava ficando realmente mais forte, o clima mais desastroso. Todo o hospital estava congelando por dentro. Uma enfermeira estava sentada observando o clima piorando, quando o telefone tocou. A enfermeira se levantou, fazendo seus melões balançarem. Ela foi imediatamente chamada para... Após fazer um raio-x no hospital, foi confirmado que Anfang tinha realmente quebrado a perna. O médico explicou que havia uma fratura estável na tíbia direita. Seria fácil de ajustar, mas ele precisaria ficar 1 hora em observação antes de ir para casa com seus remédios.
Esse acidente não poderia ter acontecido em pior hora, tinha que ocorrer justamente antes do apocalipse entrar em ação total. Enquanto olhava seus resultados de raio-x, Anfung lamentava ter sido tão descuidado. Irmão Liu acompanhou na maior parte do processo, mas o cara teve que sair, pois aparentemente tinha alguns negócios para resolver. Ele é um parceirão, deixou até seu número caso Anfung precisasse de mais alguma coisa. Agora que estava sozinho no saguão do hospital, Anfung suspirou profundamente. Ele se perguntava como poderia cometer um erro tão bobo em um momento tão crucial. Olhar o caos ao seu redor era estressante. O hospital rapidamente ficou lotado de pacientes, vítimas de acidentes causados pela nevasca repentina e pela temperatura que despencava. Maçãs de emergência alinhavam os corredores, como um testemunho sombrio das condições externas que pioravam. Quanto a Anfung, ele só queria pegar seus remédios e sair daquele lugar o mais rápido possível antes que as estradas fechassem de vez. Felizmente, seu tempo ocioso não seria chato, pois uma deusa acabará de passar bem na frente dele com seus seios grandes e balançantes. A chefe das enfermeiras, JYN, tinha vindo lidar com a enxurrada de pacientes na sala de emergência. O primeiro leito que ela verificou tinha um paciente com ferimentos graves. O próximo em sua rotação era o leito 5, onde os ferimentos de um paciente haviam acabado de ser limpos. Felizmente, os sinais vitais estavam estáveis. O leito 5 só precisava de mais uma dose de glicose em 10 minutos. Ela aconselhou a enfermeira responsável que, se a frequência cardíaca do paciente caísse abaixo de 80, a epinefrina deveria ser administrada imediatamente. Durante as rondas, Anfung não conseguia tirar os olhos dela. Apesar de ser tão gata, ela também era muito talentosa. Anfung começou a admirar ela. Em seguida, JYN se aproximou de uma criança de 10 anos que havia acabado de sofrer um acidente devido ao gelo pesado. A perna do menino estava fraturada, então ela brincou com ele usando seu ursinho de pelúcia favorito enquanto estava sentada com as pernas abertas. Essa cena derreteu o pequeno coração de Anfung. Ela era bonita, mas também um pouco avoada e totalmente sem noção. De repente, o velho sentado ao lado de Anfung começou a chamar a atenção da bonita chefe das enfermeiras. Ela não era realmente obrigada a atender os pacientes fora de suas rondas, mas ainda assim atendeu ao chamado com um sorriso. A chefe das enfermeiras, JYN, pediu desculpas educadamente ao velho e perguntou se poderia voltar um pouco mais tarde para ajudar, pois ainda precisava fornecer cuidados urgentes a alguns pacientes para cobrir a falta de pessoal. O velho reclamou que suas costas doíam muito. Ele explicou que a dor nas costas estava piorando ultimamente e queria que a chefe das enfermeiras desse uma olhada para ver o que estava causando isso. Na realidade, esse velho pervertido, enquanto falava com ela, estava gravando as calcinhas de JYN com a mão direita, para que pudesse brincar depois, quando chegasse em casa. Bem, esse era o passatempo dele, mas JYN era gostosa demais para resistir, e além disso, ela também era voada. Notando isso, o velho pervertido decidiu agir. Com um rosto cheio de luxúria, ele estendeu a mão suja e agarrou a cintura da chefe das enfermeiras, assustando-a. Enquanto tocava sua cintura, ele explicou que essa área era a parte mais dolorosa. Mas JYN, adeus, ela era realmente muito avoada, ainda sem noção da situação, começou a rir, pois era muito sensível ao toque e começou a sentir cócegas. JYN apenas sorriu e pediu desculpas mais uma vez, dizendo que, para problemas nas costas, eles poderiam precisar agendar um raio-x para ter certeza. Mas vendo tudo isso, o pervertido começou a forçar mais, sua mão rastejando ainda mais para baixo da cintura dela. Ele até começou a apertá-la como se estivesse sovando massa, explicando que agora essa área também estava começando a doer. Ele estava se divertindo muito, mas de repente algo veio voando em direção ao velho pervertido e acertou ele com força, fazendo-o cair. Bem, agora ele poderia realmente ter uma dor nas costas, mas mesmo nessa situação, JYN estava preocupado com o velho. No momento seguinte, Anfung veio pedindo desculpas pelo suporte de muletas ter voado para o lado, já que era a primeira vez que ele usava. Quando ele estava prestes a pegá-lo, o tarado começou a suar nervosamente e a gritar com Anfung, ameaçando chamar a polícia se ele não devolvesse seu telefone. Mas Anfung não deu ouvidos e foi até o outro lado da sala. Apesar da perna quebrada de Anfung, ele não sentia dor, e sua bandagem estava toda bagunçada porque ele não deixaria esse tarado sair impune por fazer algo tão nojento. Assim que ele abriu o telefone, suas suspeitas foram confirmadas. O vídeo pervertido da enfermeira-chefe estava bem claro, mesmo com zoom de 10x. Ele conseguia até ver os germes na superfície da pele. Bem,
Era o último iPhone 69. Isso fez o sangue de Anfung ferver. Anfung mostrou o vídeo para o velho, perguntando se ele tinha coragem de fazer um vídeo pervertido de alguém com um iPhone 69. Anfung disse ao velho que chamaria a segurança para escoltá-lo até uma cela, onde os criminosos adoram colocar tarados em seu lugar. Anfung ficaria com o telefone. Da próxima vez que visse esse velho nojento, ameaçou arruinar sua vida miserável e repugnante. O velho sabia que não tinha outra escolha a não ser fugir e nunca mais aparecer por ali. Isso deixou furioso. Na primeira oportunidade, ele se levantou do chão do hospital e saiu correndo pela porta como se sua vida dependesse disso. Enquanto isso, a enfermeira-chefe JYN estava apenas confusa sobre como alguém que reclamava de dor nas costas podia correr tão rápido. Anfang ficou chocado ao ver uma demonstração de ingenuidade e falta de noção em pessoa. Ele decidiu mostrar a ela o que o velho estava fazendo com o telefone, filmando por baixo de sua saia. Mas mesmo depois de ver o vídeo, pela reação dela, parecia que ela não tinha notado nada errado. Anfang entregou a ela o telefone com um vídeo para que ela decidisse se apagaria ou chamaria a polícia. Ele também lembrou a ela de ser mais cuidadosa para que pessoas como aquele tarado não aproveitassem de sua bondade. Ela sorriu com o brilho de 1000 estrelas e perguntou se a perna de Anfung deveria estar machucada. A adrenalina de pegar o velho tarado no flagra deve ter anestesiado a dor de sua perna quebrada, mas agora que tudo estava resolvido, a dor voltou com força, e ele gritou de agonia. Felizmente, a enfermeira-chefe JYN era uma especialista em consertar esse tipo de lesão e rapidamente colocou a tala no lugar. Ela olhou para ele e perguntou se ainda doía. Anfang agradeceu por ela cuidar de sua perna quebrada, e agora não doía nada. Naquele momento, parecia que só existiam os dois naquela sala lotada. JYN retribuiu a gratidão, prometendo nunca mais deixar caras maus escaparem de mexer com ela. Ela daria uma bela surra neles de agora em diante. Anfung só queria que ela fosse mais consciente de seu entorno, já que ela estava deixando sua perna e pés quebrados tocarem seus travesseiros da frente. Parecia que ela não tinha aprendido nada e continuava tão desatenta quanto antes. Enquanto a cabeça de Anfung estava nas nuvens, outra enfermeira chamou JYN, pois precisavam de ajuda nos leitos de emergência. Antes de voltar para suas rondas, a angelical enfermeira-chefe lembrou a ele de não esquecer de voltar em uma semana para verificar sua perna novamente. Anfung prometeu que voltaria, mas fazer planos para uma semana depois era irrealista. Ele apenas sorriu sem jeito, pois só ele sabia o que realmente estava acontecendo no mundo. Ele pegou a muleta que quebrou contra o velho tarado e saiu mancando do hospital. Anfung apenas aceitou o fato de que não poderia vê-la nunca mais. O dia seguinte chegou, e a nevasca não tinha parado. Na verdade, tinha ficado ainda mais forte, congelando toda a infraestrutura e serviços, tornando até sair de casa um desafio perigoso. No noticiário matinal, relatórios de emergência sobre o clima continuavam chegando, dizendo que nas próximas 24 horas todas as regiões do país experimentariam fortes nevascas e uma queda acentuada nas temperaturas. Dubai, Egito, a bacia amazônica e lugares que não deveriam estar passando por esse tipo de fenômeno estavam vendo suas terras cobertas por grossas camadas de neve. Todos os cientistas do país se reuniram nos Estados Unidos e declararam que essa tempestade de gelo iria passar em breve. O governo anunciou que todos deveriam ficar em segurança até lá. Enquanto isso, Anfung estava de boa dentro de sua casa, com o aquecedor ligado, a temperatura ambiente abaixo de 20 graus, assistindo ao noticiário, quentinho e tomando vinho em sua casa toda equipada. Anfung clicou a língua. O governo e a mídia continuavam mentindo descaradamente, alimentando o público para manter a ordem. Se ele não tivesse morrido e voltado à vida, ele até acreditaria neles, mas desta vez era diferente. Ele estava bem preparado para tudo o que estava por vir. Os suprimentos estavam totalmente estocados, a casa reforçada e o sistema de aquecimento funcionando perfeitamente. Ele estava tão bem preparado que não havia nada com que se preocupar no futuro imediato. Mas, de repente, seu telefone começou a vibrar incessantemente com mensagens do grupo de moradores do complexo Happy Housing, discutindo o clima estranho e como a neve já estava tornando as estradas intransitáveis. Dentro do grupo, os moradores do prédio estavam furiosos, queriam sair e comprar suprimentos, não sabiam quando o clima voltaria ao normal, então estavam brigando sobre quem iria ao supermercado. As pessoas estavam protestando para que o síndico aparecesse e explicasse a situação atual. Os agentes pediram desculpas à multidão enfurecida, dizendo que não podiam fazer nada com o clima tão ruim. No entanto, as pessoas não aceitavam desculpas, estavam com fome e precisavam de comida para sobreviver. Então, se os síndicos não ajudassem,
exigiam um reembolso das taxas que estavam pagando. Anfung, que estava entre a multidão, zombou de todos presentes. Ele sabia que essa crise estava além do controle humano, então essa briga era completamente sem sentido. Um dos moradores se destacou e tentou acalmar todos. Pela sua aura, parecia uma raposa astuta, tramando algo. Ele afirmou que a tempestade de neve era tão violenta que o proprietário não podia lidar com a situação sozinho. Mesmo se o síndico conseguisse limpar a neve ao redor do apartamento, não havia garantia de que as estradas para o supermercado estivessem limpas e seguras para dirigir. Agora todos estavam mais apavorados e começaram a bombardear o homem esperto, perguntando o que deveriam fazer, se deveriam morrer de fome. Mas o homem-raposa sugeriu que todos trabalhassem juntos para remover a neve e caminhar até o supermercado para se abastecer. Nosso garoto apenas ficou olhando para o homem que falava. Ele tinha alguma lembrança dessa pessoa, recordando que seu nome era Jean em sua vida anterior. Ele era uma pessoa animada. E como demonstrado hoje, ele era alguém que unia as pessoas sob sua bandeira. Então, um usuário interrompeu o debate dizendo que toda essa conversa era besteira. Ele comentou que qualquer um que quisesse sair, deveria apenas fazer isso sem incomodar os outros. Dito isso, ele saiu da sala de discussão, mostrando quanto estava desinteressado. Após o sumiço desse cara, um personagem vestido de forma exagerada apareceu dizendo que ajudaria a liberar o caminho porque precisava fazer um negócio com seu irmão fora, algo que valia milhões. Nosso garoto imediatamente reconheceu que quem falava era ninguém menos que o irmão Lee. Seu jeito arrogante e de trapaceiro era muito óbvio, mesmo online. Com Lee se voluntariando, muitas pessoas o seguiram, e assim a discussão foi finalizada. Algumas pessoas com personagens fofinhos começaram a levantar as mãos dizendo que, embora fossem fisicamente fracas, fariam o seu melhor. Depois, outro personagem bonitinho entrou na conversa tentando ganhar simpatia, dizendo que, embora estivesse gripada, também desceria para ajudar todo mundo. Nosso garoto imediatamente soube que essa personagem era a bruxa má, Iona. Ao ouvir que Iona iria, todos os seus fãs pularam também, dizendo que estavam dispostos a cooperar. Nesse ponto, Anfan já tinha tido bastante. Ele começou a lembrar de seus dias passados cantando, então ele saiu, recordando o dia em que morreu cantando para a bruxa. Ele não pôde deixar de admitir que Iona era realmente boa em capturar os corações das pessoas. Iona então mandou uma mensagem diretamente para o nosso garoto perguntando o que ele tinha feito ultimamente. Ela mencionou que ele disse que iria entrar em contato e lhe dar um presente, então ela estava esperando. Depois, ela disse que sempre que Anfan decidisse visitá-la, ela exigia que ele comprasse comida no supermercado. Em seguida, ela mandou uma imagem sedutora dela mesma vestindo pouca roupa nesse frio congelante, mostrando sua pele nua e fechando as pernas como se estivesse chamando Anfan para pegá-la naquele momento. Embora ele não fosse mais um trouxa para a bruxa enganadora, Anfan admitiu que Iona era realmente uma especialista em sedução. Talvez ela tivesse sido uma súcubo em sua vida passada. Depois disso, Anfung respondeu a Iona com algo que não sabemos, mas qualquer que fosse a mensagem, Iona não gostou. Ela ficou irritada, jogou o telefone na cama e pisou nele, descontando sua frustração em Anfan. Hoje era o segundo dia desde que começou a nevar. A temperatura estava agora em menos 20 graus. No início do apocalipse, eles ainda tinham um sistema de aquecimento central funcionando, então não era tão difícil. Até a internet ainda estava funcionando, então todos viviam suas vidas como de costume. Quanto ao nosso herói, ele estava apenas rolando por vídeos eróticos para passar o tempo. Esse era apenas o segundo dia do apocalipse e ele já estava morrendo de tédio. Ficou claro para ele que a maior ameaça durante o apocalipse seria a solidão que o acompanhava. Sua perna ainda estava se recuperando, então ele não podia sair para passar o tempo e explorar. Um osso quebrado precisa de pelo menos alguns meses para se recuperar completamente, então não é surpresa que ele não tivesse coisas melhores para fazer. Ele decidiu assistir Netflix e relaxar. Depois de um tempo, naquele filme, os médicos estavam costurando as feridas de um certo homem que pulou do 15º andar. Eles descobriram que seus órgãos internos e ossos danificados começaram a regenerar. Aquele homem estava destinado a morrer, mas porque ele tinha uma habilidade de cura, ele conseguiu se autocurar. Essa cena chocou Anfan. Ele pensou que, se sua teoria estivesse certa, sua mão esquerda tinha o poder de regenerar qualquer planta, o que era similar a curar ou reparar. E se ele usasse sua habilidade em sua perna quebrada? Sem pensar mais, ele ativou sua mão verde e gentilmente agarrou sua perna quebrada, se perguntando se haveria algum tipo de efeito. Colocando tudo o que tinha nesse pequeno experimento, nosso garoto ficou parado e esperou. No entanto,
A chama verde apenas se dissipou após um momento, sem produzir resultados. Anfung ativou sua chama verde novamente e a manteve por alguns minutos, mas para sua decepção, nada aconteceu. Anfung se deitou no sofá, sentindo-se um pouco desapontado. Ele pensou que a luz verde o ajudaria a se recuperar mais rápido. Bem, como a luz verde não funcionava na carne, e sua perna também é meio que um pedaço de carne, ele pensou que essa era a razão pela qual sua chama verde não funcionou. Ele não podia arriscar usar sua chama vermelha em sua perna. Ele não conseguia imaginar sua perna se transformando em um pedaço distorcido de picles. A sonolência atingiu nosso herói e ele adormeceu após um único bocejo. Quando sua consciência se desvaneceu, a próxima coisa que ele viu foi ele mesmo usando um cocar tribal enquanto cavalgava uma cabra montanhesa. E, pelo que parecia, ele estava viajando com um rebanho de cabras por algum lugar. Ele continuou a cavalgar a cabra selvagem como um louco, batendo na bunda da cabra e gritando para ela correr mais rápido. Atrás dele, uma horda de outras cabras estava seguindo. A cabra que Anfung estava montando claramente não gostava de ser batida, então no momento seguinte ela jogou o Anfung para fora, mandando-o voando e caindo no chão com um estrondo. Ao cair, ele machucou o tornozelo e agora estava com uma dor intensa, sentindo como se o tivesse quebrado. Ele estava gemendo, incapaz de se mover. Vendo Anfung em dor, a cabra lentamente se aproximou e começou a lamber seu tornozelo ferido. Anfung então acariciou a cabeça da cabra como um agradecimento, mas isso mais uma vez irritou a cabra. Ela estendeu sua língua 10 metros de comprimento, enrolou-a em torno da perna de Anfung e a levantou, fazendo as pernas de Anfung se abrirem bem. Anfung estava chocado, mas a língua enrolada da cabra começou a brilhar verde, com sua saliva pingando ao redor da perna de Anfang. Ele começou a sentir uma sensação de frescor e Anfang acordou desse sonho bizarro. Respirando pesadamente, ele estava todo coberto de suor, pensando qual é desse sonho confuso e quem era aquela cabra pervertida e o que ela estava planejando fazer comigo. Então ele se lembrou da sensação de frescor no final do sonho, a mesma sensação que ele estava experimentando agora. Ele voltou sua atenção para seu tornozelo quebrado e, para sua surpresa, sua perna estava coberta de chamas verdes. Ele estava chocado. Anfang então lentamente, uma a uma, removeu suas bandagens. Depois de terminar, ele não podia acreditar no que estava vendo. Sua perna não doía mais. Estava completamente curada. Isso foi uma descoberta revolucionária. Isso deixou Anfang curioso, pensando dessa chama verde ajuda na auto-recuperação enquanto eu durmo? Então ele decidiu testar mais uma vez. Ele pegou sua faca de cozinha, todo nervoso, suas mãos tremendo de medo, mas para sobreviver ele tinha que descobrir mais sobre sua habilidade. Respirando fundo e fechando os olhos, ele fez um pequeno corte no dedo e ketchup vermelho começou a sair. No momento seguinte, Anfang convocou sua chama verde e cobriu toda a sua mão. Depois de um tempo, ele deu um sorriso confiante dizendo, agora eu entendo. Bem, o que ele realmente entendeu? Vamos descobrir depois. Enquanto isso, fora do apartamento, os residentes estavam tentando limpar a neve e remover os pedaços quebrados de árvores. Lá, encontramos a raposa astuta de óculos, John, que havia acalmado a situação mais cedo. Ele estava agradecendo a todos por trabalharem duro só porque ele disse. Então, com um tom educado, ele pediu desculpas a um velho chamado Tio Lu, dizendo que, embora ele fosse tão velho, teve que sair e trabalhar duro nessa chuva pesada. O Tio Lu apenas riu dizendo que ele não fez muito, todo o trabalho duro foi feito pelos irmãos Jin, que fizeram o trabalho dele e o deles também. Então conhecemos os irmãos Jin. Eles eram irmãos gêmeos, um confiante e o outro um pouco tímido e introvertido. Eles também riram dos elogios, dizendo que era seu dever ajudar os idosos nesses tempos difíceis. Então, um som de ban assustou os irmãos Jin. Eles se viraram e perceberam que alguém em um vestido rosa tinha escorregado e caído. Eles se aproximaram para ajudá-la. Jin estendeu a mão perguntando se ela estava bem, aconselhando-a a ter cuidado, pois o chão estava todo congelado e muito escorregadio. A garota pegou a mão de Jin. Ao olharmos mais de perto, era ninguém menos que Jin, a chefe das enfermeiras. Ela estava vestindo um casaco rosa quente com protetores de ouvido rosa. Com um tom educado e um sorriso caloroso, ela agradeceu aos irmãos Jin pelas palavras gentis. Os irmãos Jin disseram que deveriam limpar o caminho principal primeiro e, se ela precisasse de ajuda, ela poderia chamá-los e eles viriam correndo. Ela agradeceu novamente, dizendo que podia lidar com isso sozinha. Enquanto isso, John ainda estava conversando com o Tio Lu. John disse que a neve estava ficando mais pesada e eles teriam que ser rápidos ao comprar suprimentos mais tarde, ao que o velho concordou. Então, o velho,
enquanto fumava seu charuto com uma expressão séria, sussurrou algo sobre suprimentos. John perguntou o que, e o tio Lu apenas disse casualmente que não era nada significativo. Ele mencionou que tinha ouvido que, nos últimos dias, um proprietário na vizinhança estava trazendo suprimentos em um pequeno caminhão, como se estivesse se mudando, e que isso era um pouco suspeito para ele. John rindo disse, isso não é uma visão comum? Talvez essa pessoa esteja apenas se mudando para o apartamento ou reformando sua casa. O velho estava ouvindo sem dizer nada. Então, enquanto segurava seu chapéu com uma expressão séria, ele sussurrou que viu tanques de gás e um forno de lareira sendo importados para cá. Segundo o velho, não parecia normal alguém comprar um aquecedor. E no verão, logo após dar um trago profundo, o velho disse que era como se aquela pessoa estivesse se preparando para o inverno, como se soubesse que ele estava chegando. Sua conversa intensa foi interrompida pelos irmãos Jin, que surgiram por trás avisando Zhang e Tio Lei que tinham desobstruído o caminho principal e talvez devessem começar a se mover agora. Tio Lei virou-se e agradeceu aos irmãos Jin pelo trabalho duro. Nesse momento, um sujeito sinistro assustou os irmãos Jin por trás, segurando-os e dizendo que estava interessado na conversa sobre se preparar para enfrentar o inverno. Antes que pudesse terminar sua frase, uma bola de neve grossa atingiu o homem na nuca com força. A bola de neve foi lançada por Liu Yan, sua mulher, que gritou com ele para parar de enrolar e ir logo trabalhar. Isso o irritou e ele começou a gritar com ela, dizendo que obviamente fez todo o trabalho sozinho enquanto ela só observava e dava ordens. Mas ela segurou o dedo dele entre seus dois dedos, dizendo para não apontar o dedo enquanto falava, porque era falta de educação. Enquanto isso, os irmãos Jin escaparam silenciosamente da confusão. Nesse momento, Zhang veio resolver a briga, pedindo ao casal para parar de discutir, já que o caminho principal estava livre e eles precisavam se apressar. A enfermeira-chefe JYN também estava pronta para comprar alguns suprimentos. Ela tinha uma mãe doente em casa e queria pegar alguns itens essenciais para mandar. Os irmãos gêmeos também queriam comprar suprimentos para seus pais. Mas tio Lu, com um sorriso casual, mais uma vez perguntou a Zhang o que ele achava do assunto. Será que ele também achava que alguém sabia dessa tempestade de gelo e se preparou com antecedência? Zhang, com uma expressão séria, não disse nada por um segundo e então riu, dizendo que não achava que fosse o caso e que essa tempestade logo passaria em alguns dias e tudo voltaria ao normal. Mas mantendo seu sorriso e levantando os óculos, ele continuou, dando sérias vibes de Aren, dizendo que mesmo que supusessem que essa nevasca não parasse e apenas piorasse com o tempo, se alguém no bairro possuísse uma grande quantidade de recursos, isso não seria uma boa coisa? Tio Lu começou a rir, concordando que ele estava certo e que os jovens realmente usam mais seus cérebros. Depois disso, todos marcharam juntos em direção ao supermercado, mas a nevasca só piorava. Mesmo que estivessem todos muito bem vestidos com roupas de inverno e equipados com guarda-chuvas, estava ficando difícil andar na neve pesada. Enquanto isso, todas as luzes do apartamento estavam apagadas, exceto no quarto de Anfung. Dentro, ele estava desmaiado, babando e coberto de suor, parecendo estar muito quente, vestindo apenas seu pijama. Foi quando alguém começou a bater na porta. Ele estava em um sono profundo, sonhando com coisas estranhas, mas a batida o acordou. Ainda meio adormecido e limpando a baba, ele abriu a porta e era ninguém menos que o irmão Li. Anfung pediu desculpas, dizendo que estava dormindo profundamente e por isso demorou a abrir a porta. O irmão Li, lá parado com um sorriso irônico, fumando um charuto e segurando um rifle semiautomático enorme, disse que trouxe o item que Anfung queria, e era um semiautomático ainda por cima. O irmão Li entregou o rifle de máquina semiautomático para Anfung, agradecendo, dizendo que foi só por causa de Anfung que ele conseguiu garantir os suprimentos antes da situação piorar tanto. Anfung apenas riu, dizendo que o irmão Li era muito gentil, e que ele só fez isso porque o irmão Li o ajudou a conseguir essa arma. Mas as coisas mudaram quando o irmão Li suspirou profundamente. Anfung notou a mudança instantaneamente. O que foi, mano? Ele perguntou, preocupação surgindo em sua voz. O irmão Li perguntou a Anfung se ele sabia sobre o supermercado no Distrito Leste. Eles foram lá depois da neve hoje para comprar algumas coisas, mas o supermercado estava completamente vazio durante a noite. O choque tomou conta de Anfung e ele exclamou. Esvaziado? O supermercado inteiro em uma noite. Mas dentro, Anfung sabia que isso estava destinado a acontecer, como em sua vida anterior, alguém havia esvaziado o supermercado de maneira semelhante. Era apenas uma especulação dele, mas agora que o irmão lhe confirmou, essa notícia era séria. Ao se despedirem,
Lee acenou casualmente, dizendo que estava voltando e pedindo a Anfung para se manter aquecido. Mano, tá ligado, mano, respondeu Anfung, ainda perdido em pensamentos. De volta dentro da casa de Anfung, ele fechou a porta com um clique. Anfung ainda estava pensativo. Esvaziaram um supermercado inteiro durante a noite sem fazer barulho. Como fizeram isso? Ele ponderou, tentando juntar os pedaços do mistério. Memórias de histórias antigas e quadrinhos inundaram sua mente, onde personagens têm poderes para manipular o espaço, sugerindo que isso poderia ser mais do que um simples roubo. Será que realmente existe alguém com habilidades espaciais? Anfung se perguntou em voz alta. Só de pensar na possibilidade de que possa haver mais humanos com superpoderes e que ele não seja o único com poderes era o suficiente para deixá-lo tenso. Não havia outra maneira de um supermercado inteiro ser sugado. É realmente inquietante, Anfung finalmente admitiu, cerrando os punhos, mostrando sua resolução e inquietação sobre a situação. Anfung estava sentado no sofá, perdido em pensamentos, lendo as linhas densas de seu livro. Sua expressão era séria, mostrando sua determinação em entender melhor suas habilidades. Ele sabia que precisava estar preparado se outros indivíduos com superpoderes aparecessem. Ele precisava de um plano, de uma estratégia. As páginas de seu livro estavam cheias de notas, esboços e observações sobre diferentes alimentos. Até agora, ele sabia que sua habilidade podia interagir com vários materiais alimentícios, produzindo múltiplos efeitos. Ele refletiu, olhando para os desenhos de soja, brócolis, trigo e até um pedaço de carne. Sua habilidade era única, sem dúvida, mas dominá-la estava se mostrando um desafio. Ele pegou uma tigela de soja, pronto para testar seu poder novamente. Com uma expressão concentrada, ele pegou um punhado de soja, sua mente trabalhando rápido. A taxa de sucesso era extremamente baixa. Em média, a soja funcionava uma vez a cada 10 tentativas, e a carne raramente funcionava mesmo após dezenas de tentativas. Ele pensou, a frustração surgindo em sua voz enquanto sua mão começava a brilhar com uma aura verde. Ele não conseguia deixar de se perguntar por que exatamente isso estava acontecendo. A soja em sua mão começou a reagir, energia verde girando ao seu redor, mas assim como antes, a reação foi volátil e terminou em uma explosão de energia verde. Mais uma vez, Anfung ficou segurando um monte de gosma preta. Ele estava realmente irritado e frustrado. Até agora, ele só havia aprendido a convocar suas chamas vermelhas e verdes, mas a taxa de sucesso em gerar comida era aleatória. Anfung exclamou. A taxa de falha é simplesmente muito alta. Ele suspirou. Seus ombros caíram com o peso de seus fracassos repetidos. Mas ele não estava pronto para desistir. Ele esmagou a massa em sua mão, a determinação brilhando em seus olhos. Eu tenho que descobrir como usar essa habilidade corretamente. Hoje, o relógio na parede marcava 22 horas e 45, tarde da noite, mas Anfung continuou sua busca implacável, sem vontade de descansar até conseguir algum sucesso. Finalmente, após inúmeras tentativas, lá estava diante de Anfung uma planta de soja completamente crescida, fresca e verde. Anfung, sem camisa e suado, finalmente conseguiu agarrar algo útil, mas no processo isso sugou toda a energia de seu corpo. Ele sentiu como se estivesse morrendo, e não parecia feliz com isso. Anfung sentou-se no sofá, ainda sem camisa e perdido em pensamentos. De um lado, havia um monte de resíduos, suas tentativas fracassadas de convocar a planta, e do outro lado, a planta de soja estava de pé orgulhosamente. A saída de energia da luz verde não é constante, ele percebeu. Parecia que ele estava tentando descobrir como fazer essa energia funcionar corretamente. Uma explicação visual surgiu em sua mente. Diferentes alimentos exigiam níveis diferentes de energia para processar. Havia gráficos de flutuação de energia e avisos, mostrando Anfung sentado com um monte de terra ao seu lado, ainda de bermuda, claramente tentando entender esse aspecto energético como uma ciência. Sua teoria era que diferentes culturas precisavam de diferentes níveis de energia para crescer. Por exemplo, se uma planta de soja precisasse de uma unidade de energia, então uma planta de trigo poderia não crescer com apenas uma unidade. Ele tinha que descobrir o quebra-cabeça. Um movimento errado e era game over, ele pensou, visualizando o processo de transferência de energia com cronômetros. Era um equilíbrio delicado. E Anfung não estava tendo uma vida fácil, parecendo um pouco perdido. Anfung coçou a cabeça. Quando então lembrou de algo, esse modo parece familiar, pensou, percebendo que o método que estava usando lembrava um antigo jogo de ritmo. Anfung lembrou do popular jogo de dança musical de mais de uma década atrás. Personagens dançavam na tela e ele começou a ligar os pontos sobre como aplicar essa lógica de jogo ao seu controle de energia.
Com um olhar determinado, Anfung visualizou setas de energia no estilo do jogo de ritmo, cada segundo precisando da entrada certa de energia. Sua mão brilhou verde enquanto ele se preparava para acertar as notas perfeitas. Ele canalizou a energia brilhando verde claro e acertou perfeitamente. Perfeito! Exclamou, segurando uma planta saudável. Ele pegou o jeito agora, olhando triunfante com seu sucesso. Anfang partiu para o próximo experimento, parado na cozinha com caixas de macarrão instantâneo e um pouco de carne. Ele decidiu que era hora de experimentar com carne. Anfung lembrou de como seu experimento anterior na cozinha deu errado. Mano tentou cozinhar carne, mas virou uma gororoba preta nojenta. Cara, Anfung, ainda sem camisa porque a explosão poderia estragar sua camiseta, ficou em frente a uma pilha de carne e uma tigela cheia de soja, contemplando a montanha de frango frito. Ele pensou, cozinhar carne não pode ser tão diferente de cozinhar veggie, né? Canalizando seu chefe interior, Anfung segurou um pedaço de frango com símbolos de energia brilhando. Parecia que ele estava decifrando como cozinhar essa carne direito. Anfung focou intensamente, tentando sincronizar o fluxo de energia com a carne. Mas esperem, estava demorando mais do que com vegetais. Tudo estava indo bem, mas um movimento errado e a energia explodiu em seu rosto. Ah! Ele gritou, enquanto a gororoba preta o cobria. Fracasso total, mano. Determinado a não desistir, Anfang limpou a gororoba e tentou novamente. Ele tentou de novo, mas foi outro erro. A cozinha estava uma bagunça e ele estava frustrado. Isso é nojento, ele gritou, coberto pelo líquido espesso nojento de sua carne, com cara de bravo. Anfang exclamou, droga, o nível de dificuldade está lá em cima. O resultado das tentativas fracassadas de Anfang parecia uma zona de desastre, a cozinha coberta de gororoba preta. Ele tirou um momento para meditar em meio ao caos, caixas de frango frito cercavam enquanto ele tentava centrar sua energia. Suas mãos brilhavam com energia vermelha e verde enquanto ele se concentrava em canalizá-la para as setas e símbolos da carne. Finalmente, ele conseguiu. Ele conseguiu cozinhar a carne corretamente. Todo suado e sem fôlego, ele estava muito orgulhoso de si mesmo. Mas todo o trabalho o dominou e ele desmaiou. A carne dele permaneceu ao lado dele, ainda grande e perfeitamente cozida. A cena muda para o mundo exterior. Um grande temporal de neve atingiu e a transmissão está atualizando todos, dizendo que este é um temporal de neve que ocorre apenas uma vez por século. Aconselhamos a todos que permaneçam em suas casas e evitem sair. Anfung, por outro lado, está deitado no sofá cansado. Ele está ouvindo as notícias enquanto descansa. O desastre é generalizado e esforços estão sendo feitos para combatê-lo. Transporte, energia e serviços de rede estão interrompidos. Por favor, tenham paciência. Neste momento, Anfung estava realmente irritado com o quanto os canais de notícias mentiriam para as pessoas. Com o caos lá fora, ficar em casa era a melhor opção. Anfung se esticou, acordando. Sua mão estava se preparando para outro dia em casa. Justo então, o telefone de Anfang tocou. Era o grupo de vizinhos. Já entediado, ele decidiu dar uma olhada no grupo de bate-papo. Estava uma bagunça. Algumas pessoas estavam pensando em esperar o governo salvá-las, enquanto outras estavam céticas e pensando em como se salvar elas mesmas e conseguir suprimentos. Justo então, o tio Leo se pronunciou, perguntando a todos: vocês realmente acham que as notícias são verdadeiras e que o governo virá nos salvar? Se o governo realmente quisesse nos salvar, caminhões cheios de suprimentos já teriam chegado. Pelo contrário, pelo que ouvi de meu amigo, veículos blindados e tanques estão marchando em direção à cidade e há apenas uma resposta: guerra. A guerra estava prestes a começar. Ouvindo isso, todos começaram a perder a cabeça e se amontoaram ao redor do tio Lu perguntando o que deveriam fazer. Se o que o tio Lu disse fosse verdade, então eles estavam ferrados. Anfang leu a mensagem com uma expressão cética. Guerra está começando? Acho que já ouvi falar disso antes na minha vida passada. Anfang pensou, lembrando-se do grupo de bate-papo. O cara de óculos falou: se o palpite do tio Lu for verdade, então realmente precisamos começar a tomar medidas para nos salvar. Já há alguns moradores no bairro que ficaram sem comida porque não estocaram o suficiente. Além disso, não temos um tempo confirmado de chegada dos recursos de apoio do governo. Acho que deveríamos começar a nos organizar primeiro e ajudar aqueles moradores que estão enfrentando dificuldades. Então, para adicionar um efeito dramático, o cara de óculos continuou em um tom alto, sugerindo que os moradores com suprimentos de comida abundantes deveriam doar um pouco para apoiar
apoiar os outros moradores que ficaram sem. Para mostrar seu compromisso, ele estava disposto a começar. O cara de óculos estava disposto a doar metade de seus suprimentos alimentares e quem precisasse poderia procurá-lo a qualquer momento. Ouvindo isso, a multidão começou a cochichar entre si. Pelo que parecia, todos estavam comovidos pelo ato de bondade e generosidade do cara de óculos. Wu Quan deliberadamente apontou para Li Yona, perguntando se ela pretendia ajudar. O irmão Zhang está certo. Todos no nosso bairro deveriam se ajudar para passar por essa crise juntos. Não podemos deixar essas famílias passarem fome nesse clima frio. Podem contar comigo na doação também. E você, Leona, vai doar também? Ao ler a mensagem, o rosto de Yona ficou feio. Ela estava irritada, chamando Wu Quan de louco. Havia tantas pessoas no grupo de bate-papo, mas ele tinha que perguntar a ela: é porque eu te rejeitei antes? Yona fez uma cara triste e pediu desculpas, dizendo que não tinha suprimentos de comida sobrando em casa. Ouvindo isso, um de seus bajuladores imediatamente veio em sua defesa, questionando por que Vanan tinha que perguntar a Yona. Ela não tinha nem o suficiente para si mesma. Como ela disse, por que não pergunta a outra pessoa? Wu Quan respondeu que ele não sabia, ele só esperava que todos se unissem e se ajudassem. Mas se eles não puderem garantir verdadeira unidade entre eles, então ele não vai doar. O que Wu Quan disse não era mentira. Afinal, ninguém queria ser otário. Ouvindo isso, a multidão ficou em silêncio por um tempo enquanto todos contemplavam sua próxima ação. Segundos depois, um morador na multidão gritou dizendo que ele desejava doar. Ouvindo isso, outros começaram a se juntar, doando todo tipo de coisas que podiam oferecer: remédios, roupas, comida, água quente, coisas assim. O cara de óculos agradeceu em nome dos moradores pobres, então sugeriu que eles nomeassem alguém para ser responsável por manter os suprimentos reunidos devido à quantidade. E assim, o comitê provisório dos moradores foi formado, e à frente estava o cara de óculos. Eles seriam um comitê de emergência provisório responsável pelo apoio e planejamento dos suprimentos doados. Anfong não pôde deixar de rir. Ele se lembrava desse evento acontecendo também em sua vida anterior. E se Anfong se lembrava corretamente, o comitê provisório era apenas um esquema para pegar os recursos de qualquer um ingênuo e tolo o suficiente para acreditar neles. Os dias passaram e assim estavam 6 dias no apocalipse gelado. Era 19 de julho e a temperatura lá fora já tinha caído para menos 40 graus. O sistema de aquecimento central não estava mais funcionando devido ao clima extremo. Todos pensavam em maneiras de se manterem aquecidos e manter sua temperatura corporal. Era o mesmo que sua vida anterior e isso era apenas o começo, porque a situação só continuaria a piorar. Mas tudo isso não afetava Anfong. Seu sistema de aquecimento tinha o suficiente para durar anos. Anfong estava jogando um videogame e na sua frente havia vários lanches e bebidas. Um copo de coca gelada e um bolo tentador faziam parte. Era como se o mundo lá fora fosse apenas uma ilusão. Anfong estava imerso em seu jogo até que seu telefone tocou. Ao atender a ligação, o interlocutor disse a Anfong que ele era o responsável pelo bloco 8 do prédio e que Anfong, sendo proprietário do apartamento 1801 e parte do bloco 8, deveria descer até o estacionamento do subsolo para remover a neve lá fora. Quando An chegasse, ele também deveria assinar, como todos no bloco fizeram. Anfong ouviu enquanto ele saboreava sua bebida. No entanto, ao ouvir que ele tinha que remover a neve lá fora, ele ficou instantaneamente irritado. Veja, a neve lá fora nesse momento estava tão pesada que seria considerado suicídio usar a força humana para limpá-la. Cerca de 30 minutos depois, Anfong, com uma atitude desanimada, chegou ao saguão principal do primeiro andar. A única razão pela qual Anfong decidiu se juntar à equipe de remoção de neve do seu bloco foi porque ele não queria ter problemas com seus vizinhos. Ele decidiu que era melhor reduzir a possibilidade de seus vizinhos descobrirem sobre seu estoque secreto. No entanto, olhando para a pilha de neve lá fora, que já havia selado a entrada do primeiro andar, todos ficaram surpresos com o nível em que a neve havia se acumulado. Seu esforço de ontem em limpar a neve lá fora foi em vão. Vendo isso, eles eventualmente decidiram abrir a porta primeiro apenas para ter uma ideia do que estavam lidando. Um gordo com um cachecol laranja chamou Anfong para oferecer uma ajuda em abrir a porta. Embora Fong odiasse cada momento que passava ali, ele se aproximou da porta de qualquer maneira. Então, na contagem de 3, os 3, com uma quantidade considerável de esforço, abriram a porta à força. Imediatamente, ao abrir, a nevasca maciça que varreu toda a área deu a todos um arrepio. Eles teriam imediatamente congelado se não estivessem com roupas pesadas. Todos tiveram que até fechar os olhos por causa do vento extremo que corria para dentro. Anfong começou a tremer profusamente sob o frio intenso. Eles poderiam até morrer ou sofrer um congelamento grave se saíssem. Naquele momento, alguém entrou e, ao ouvir a voz da pessoa, Anfong ficou assustado e imediatamente reconheceu a voz sem olhar para trás. Claro, era ninguém menos que Lizzie, que entrou chamando todos de covardes. O que todos precisavam era de uma atitude imponente para fazer o que precisava
a ser feito. Anfong olhou incrédulo quando viu Lee vestido como se fosse um inverno normal lá fora. Ele então diz a Lee para não agir de forma corajosa porque a neve lá fora não era brincadeira. Eles deveriam tentar esperar até a tempestade de neve parar, mas Liz, sendo ele mesmo, zombou da ideia. Ele deu uma longa tragada em seu cigarro e depois mergulhou direto na neve com sua atitude imponente autoproclamada. Liz correu para a pilha de neve enquanto todos assistiam. Segundos depois, a única coisa visível era o caminho que ele criou quando decidiu flertar com a morte. Liz estava a menos de 30 segundos dentro da pilha de neve quando ele gritou repetidamente por ajuda. Dois vizinhos ofereceram assistência para arrastar seu corpo congelado para fora. O rosto de Liz estava azul enquanto ele tossia violentamente. Eles rapidamente fecharam a porta firmemente depois. Nesse momento, Anfong perguntou com preocupação se Liz estava bem, mas não houve resposta, pois Liz tremia incontrolavelmente. Vendo isso, Anfong disse a todos para encerrar por hoje. Eles não tinham como saber quando a tempestade de neve iria parar, então ele sugeriu que voltassem e procurassem a pessoa responsável no estacionamento do prédio para assinar a presença. Era evidente que o grau atual da tempestade de neve não podia mais ser resolvido com força humana. De volta ao interior, os moradores usaram o estacionamento do prédio como ponto de encontro para todos. Nesse momento, o cara de óculos tentou acalmar e assegurar os moradores preocupados sobre a necessidade de ser paciente. A neve realmente se tornou muito pesada para limpar no momento, então a única opção era esperar a neve aliviar e depois prosseguir como antes. Além disso, o estacionamento do subsolo seria usado como um ponto de coleta para suas doações. Por outro lado, Anfong, testemunhando a comoção, estava com um olhar irritado no rosto. Ele estava esperando na fila para assinar a folha de presença, e ao ver o cara de óculos, ele se perguntou se era a pessoa chamada John, aquele que liderou o comitê interino dos proprietários para enganar seus doadores. Ao mesmo tempo, John mais uma vez agradeceu a todos pela doação. John continuou dizendo que honestamente não esperava que tantos proprietários doassem seus recursos. A generosidade deles ajudaria qualquer pessoa em necessidade ou enfrentando dificuldades nesses tempos difíceis. De novo, o cara de óculos agradeceu aos doadores em nome de seus vizinhos desamparados. Ouvindo isso, todos ficaram sorridentes, pensando que tudo seria tranquilo a partir daquele ponto. Eles começaram a se elogiar, comentando que era a coisa certa a fazer, que precisavam se ajudar nesses tempos difíceis. Contanto que estivessem unidos, conseguiriam superar essa crise. Ouvindo isso, Ann riu de forma debochada e pensou silenciosamente, avisando a todos para esperarem. A neve não iria parar e muito em breve eles se arrependeriam de suas ações. Depois que terminaram de assinar, Lizzie, que ainda estava tremendo, disse a Anfong que estava indo para o andar de cima primeiro. Ouvindo isso, Anfong respondeu que entendia, mas naquele momento uma figura familiar chamou sua atenção. À sua frente estava ninguém menos que a enfermeira-chefe Jean, que estava ocupada manobrando pela multidão com suas coisas. Ela estava carregando algumas caixas quando foi empurrada por alguém sem querer, mas felizmente para ela, Anfong a segurou antes que caísse. A enfermeira Jean abriu os olhos e ficou surpresa ao ver Anfong. Ela o reconheceu imediatamente e sua primeira pergunta foi diretamente sobre a perna de Anfong. A enfermeira Jean perguntou se a perna de Anfong já estava curada. Ouvindo a pergunta, Anfong soltou a enfermeira Jean, apontando as mãos para todos os lados enquanto inventava uma desculpa na hora. Anfong alegou que tinha uma velocidade de recuperação incrível desde jovem, então um tornozelo quebrado não era nada para ele. Ele havia se recuperado em apenas alguns dias. Ouvindo isso, a enfermeira Jean, apesar de ser chefe, devido à sua natureza inocente e crédula, acreditou em Anfong na hora. Seus olhos brilharam de excitação enquanto exclamava como a situação de Anfong era incrível. Anfong se ofereceu para carregar as caixas para a enfermeira Jean, mas ela respondeu que estava tudo bem. Anfong ainda insistiu, enquanto a enfermeira Jean comentava que as caixas eram muito pesadas. Não se preocupe, sou forte e capaz. Você pode levar isso como uma forma de agradecimento por me ajudar com minhas bandagens no hospital, ele disse. Ouvindo isso, a enfermeira Jean concordou. Anfong quase caiu de joelhos quando ela as entregou. As caixas eram realmente muito pesadas, então Anfong perguntou o que havia dentro. A enfermeira Jean respondeu que eram principalmente suprimentos médicos e que ela estava doando-os para o comitê. Vendo que Anfong estava lutando para caminhar, a enfermeira Jean, com seu sorriso caloroso, pediu para carregá-las porque parecia que estavam muito pesadas para Anfong. Mas Anfong disse que não sentia que estava carregando nada, então estava tudo bem. Ouvindo isso, a enfermeira Jean respondeu que ela poderia parecer pequena, mas era na verdade mais forte do que a maioria dos caras, então Anfong não deveria se esforçar tanto só para ajudá-la. Curioso, Anfong perguntou se ela sempre foi forte desde jovem. Não realmente, há uma razão por trás disso, disse a enfermeira Jean com um semblante triste, lembrando-se de algo, mas ao ver o olhar curioso de Anfong, decidiu não dizer nada. Ela pediu desculpas dizendo que não era nada sério
sério que valesse a pena mencionar. Era apenas algo que ela não conseguia explicar de qualquer maneira. Naquele momento, a enfermeira Jean lembrou-se de nunca ter perguntado o nome de Anfong. Anfong, meu nome é Anfong. Ouvindo isso, a enfermeira Jean também se apresentou, mencionando que seu nome era Jean Seve. Prazer em conhecê-lo, ela disse. Vendo o sorriso radiante de Jean, Anfong começou a corar como um tomate. Jean Seve perguntou o que Anfong fazia da vida. Ah, sobre isso, estou desempregado. Ouvindo isso, Jean Seve ficou um pouco surpresa. Vendo isso, Anfong perguntou o que havia de surpreendente em uma pessoa desempregada. Antes que Jean Seve pudesse explicar, alguém esbarrou nela por trás, fazendo-a colidir com Anfong. Seus melões foram os primeiros a fazer contato, e imediatamente quando Anfong sentiu aquelas belezas gêmeas celestiais, o grau de suavidade fez os olhos de Anfong saltarem enquanto ele as olhava com atenção total. Jean Seve rapidamente recuou, pedindo desculpas como de costume. Anfong respondeu que estava tudo bem, afinal não foi culpa dela. Sem que os dois soubessem, Yona estava passando e imediatamente avistou Anfong. Vendo uma possível ameaça, Yona chamou Anfong, perguntando por que não foi informada que Anfong estava no estacionamento. Yona então rapidamente correu e agarrou o braço de Anfong para controlar a situação, também abraçando deliberadamente o braço de Anfong contra seus melões 38D, sem saber que tinha sido superada nesse departamento. A partir daí, Yona perguntou a Anfong se Jean era sua amiga. Naquele momento, antes que Anfong pudesse dizer uma palavra, Jean Seve já havia recuperado suas caixas de Anfong e estava saindo com uma expressão envergonhada, como se tivesse sido pega fazendo algo que não devia. Ela disse aos dois para continuarem conversando enquanto ela ia para a estação do comitê. Não havia necessidade de incomodar mais Anfong. Jean Seve agradeceu a Anfong e disse que poderia carregar as caixas sozinha pelo resto do caminho. Então, com essas palavras apressadas, Anfong só pôde responder com um ok. Jean saiu de lá como se fosse uma simulação de incêndio. Observando o ritmo apressado de Jean, Anfong questionou Yona por que ela veio interromper. Ouvindo isso, Yona fingiu um sorriso brilhante e respondeu que só queria dizer olá. Ela só veio ao estacionamento para receber suprimentos, mas quando viu Anfong, queria perguntar por que ele não entrou em contato com ela como disse que faria. Fiquei muito preocupada que algo pudesse ter acontecido com você. Anfong coçou a nuca nervosamente e sorriu, dizendo que estava prestes a enviar uma mensagem para Yona. Ouvindo isso, Yona chamou Anfong de mentiroso. Ela continuou dizendo que acabará de ver Anfong conversando alegremente com Jean. Então, com um gesto suplicante e um sorriso caloroso, Yona perguntou a Anfong se ele tinha algum suprimento de alimento sobrando em seu apartamento. Se ele tivesse, poderia compartilhar alguns com ela, porque ela estava quase sem comida. Anfong sorriu ao ouvir isso e disse a Yona que não tinha muita comida sobrando, mas estava disposto a compartilhar um pouco com ela. No entanto, Yona ainda não havia respondido à mensagem que ele enviou alguns dias atrás. Então que tal ela vir ao apartamento dele e acompanhá-lo por alguns dias? Anfong perguntou isso com um olhar presunçoso. Ao ouvir isso, Yona ficou sem palavras, chocada com a nova ousadia de Anfong. Yona superou seu choque inicial e disse a Anfong que não entendia o que ele queria dizer na época, mas se Anfong quisesse conversar com ela, poderia fazê-lo online. Ouvindo isso, Anfong não perdeu mais tempo com ela e começou a sair, dizendo que parecia que Yona não estava afim da ideia, então ele estava voltando para seu apartamento. O rosto de Yona ficou feio ao ouvir isso, mas vendo que Anfong não estava brincando, ela imediatamente agarrou a jaqueta de Anfong e pediu para esperar. Ela disse que recentemente sentia que Anfong havia mudado. Anfong está duvidando de seus sentimentos por ele? Ele deveria saber que ela sempre foi muito séria sobre seus sentimentos por ele. É só que ela não quer que ninguém pense que está com ele só porque ele é rico agora. Então, Anfong pode dar um pouco mais de tempo a ela. Yona perguntou isso com sua expressão fofa e triste usual que sempre funciona com seus puxa-sacos. Sabendo exatamente o que Yona estava tentando fazer, Anfong contemplou o que fazer. Se ele não tivesse morrido uma vez, teria acreditado nela. Anfong realmente queria arrancar a máscara feia de Yona agora e acabar com isso. Apenas arrancar o curativo de uma vez. Mas isso seria muito fácil e insatisfatório. Além disso, se ele não encontrasse a identidade do homem por trás de Yona, então por que teria que procurá-lo? Anfong naquele momento teve uma ideia, uma brilhante. Ele só precisava fazer exatamente o que fez em sua vida anterior e Yona traria seu namorado de novo. Tudo o que Anfong precisava fazer era esperar pacientemente e se preparar. Com esses pensamentos, Anfong mudou sua estratégia. Ele disse a Yona que estava apenas brincando com ela. Essa revelação a surpreendeu por um breve momento. Então Anfong a segurou pelos braços e disse que estava apenas brincando, esperando pela resposta dela. Mas agora que sabia, ele entregaria alguns suprimentos alimentares a ela no dia seguinte. Ouvindo isso, Yona elogiou Anfong, dizendo que ele era o melhor. Yona rapidamente fez a jogada de sair primeiro, satisfeita por ter conseguido o que queria. Ela acenou, dizendo que estava voltando primeiro
primeiro. Se Anfong quisesse conversar sobre qualquer outra coisa, poderia fazê-lo online. Ouvindo isso, Anfong apenas disse para ela se cuidar, enquanto também acenavam a Deus. Quando Yona se virou para sair, não pôde deixar de sorrir maliciosamente de orelha a orelha, satisfeita consigo mesma. Por outro lado, Anfong também fez o mesmo enquanto observava a figura de Yona se afastar. Eita porra! Então, 2 dias se arrastaram lentamente como um caracol, e a tempestade de neve lá fora não mostrava sinais de parar. Na verdade, estava piorando a cada dia, mas isso não importava para Anfong. Ele não ligava. De volta ao seu apartamento, Yona estava explodindo o telefone dele sem parar, perguntando o que Anfong estava fazendo. Ele ia entregar os suprimentos como disse que faria? Por que ele não estava respondendo? As mensagens continuavam chegando. No entanto, Anfong não dava a mínima. À sua frente estava um prato deliciosamente caseiro. Ao dar uma mordida, Anfong estava nas nuvens, saboreando o gosto. Delicioso e absolutamente perfeito. Foi o que ele pensou, e o clima estava perfeito para uma refeição tão agradável e quente.